Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu já cumprimento os meus alunos do sexto período do curso de Direito da FAMIG. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filiação, já que na aula passada nós falamos sobre relação de parentesco. Primeiro eu quero parabenizar vocês por terem chegado até aqui, por continuarem acompanhando as lives e as aulas postadas aqui no YouTube. Principalmente aqueles que não têm condições de assistir a live, né? Não desistam, continuam perseverando. A gente já está acabando o semestre, mas até que chegue ao fim nós ainda temos muita coisa legal para falar. Então vamos começar a aula de hoje conversando sobre a relação que existe entre pais e filhos. E a primeira informação válida e importante que eu quero trazer para vocês é que a relação de parentesco que existe entre pais e filhos, como a gente já viu na aula passada, é uma relação de primeiro grau em linha reta, ou seja, aquela que existe entre descendentes e ascendentes. O grau é contado de acordo com o número de gerações. Apesar da atual concepção de família, eu gostaria de comentar, de iniciar a nossa aula falando que há algumas décadas existia uma diferenciação muito grande entre os filhos havidos do casamento e os filhos havidos fora do casamento. Os filhos, eles eram separados em filhos legítimos e filhos bastardos. Acontece que esse tratamento diferenciado, ele não é mais admitido pelo nosso ordenamento jurídico. E isso fica muito claro pela leitura do Código Civil, no artigo 1596, e pela leitura da Constituição Federal, do parágrafo 6º do artigo 227. Para a gente confirmar isso, abram o vade-mecum de vocês e percebam que, de acordo com 1596 do Código Civil, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Percebam que a nossa Constituição, que é de 88, tem no parágrafo 6º do 227 a mesma redação do artigo 1596 do nosso Código Civil, que é de 2002. Ficou muito claro que, independentemente de como o vínculo de filiação foi estabelecido, seja por meio de um parentesco natural ou biológico, ou por meio de um parentesco civil, os filhos são filhos e, portanto, são iguais. Né? A expressão filho bastardo, por mais que a gente ainda escute algumas pessoas, principalmente as mais antigas, falando, já é uma expressão que caiu por terra, que não pode ser mais utilizada, tá? E aí, claro, como a gente trabalha com a ideia de uma multiparentalidade, de uma paternidade socioafetiva em uma situação não tão muito distante, a Constituição não mencionou a paternidade socioafetiva, né? Se limitou a mencionar a paternidade biológica e a paternidade decorrente de adoção, mas a gente pode incluir aí também, claro, a paternidade socioafetiva. Então, partindo do pressuposto aí de que a Constituição e o Código Civil não diferenciam os filhos, eu quero comentar agora que a relação de filiação não depende única e exclusivamente do reconhecimento dos pais. Isso porque, de acordo com os artigos 1597 e seguintes do nosso Código Civil, a filiação pode ser presumida. Presume-se a filiação em algumas hipóteses. Abram o Código Civil, que é o que a gente vai estudar aqui agora. Inciso 1º. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade ou anulação do casamento. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5º, havidos por inseminação artificial homóloga, heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. E aí, para eu diferenciar um pouquinho para vocês a fecundação homóloga da heteróloga, saibam que quando o doador de esperma for o marido, a gente está trabalhando com a ideia de uma inseminação artificial homóloga. Por outro lado, quando o doador do esperma for uma terceira pessoa,
Aí a gente está falando de uma inseminação artificial chamada de heteróloga, ok? Muito bem. Aí eu vou selecionar aqui alguns artigos cuja leitura é importante para nós. E o primeiro deles é o 1599. Olha que interessante. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção de paternidade. Em 1600, não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade. E 1601, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Pela leitura dos dispositivos, a gente já pode concluir que, se o pai reconhece de forma voluntária a paternidade, a gente não tem aí uma possibilidade de revogação, de exclusão dessa paternidade. Até porque, inclusive, nós temos hipóteses no Código Civil em que essa paternidade ela será presumida, que presumem-se concebidos na constância do casamento. E aí, eu vou trazer um pouquinho do dia a dia prático para vocês. A advocacia ela é muito desafiadora e o Poder Judiciário já se deparou com casos de padrastos ou madrastas que reconheceram uma paternidade ou uma maternidade, né? E depois, principalmente a socioafetiva, e depois tentaram a exclusão do vínculo quando aconteceu a ruptura da sociedade conjugal com um dos pais do menor. E aí, nesse caso concreto em que o judiciário se deparou com esse pedido formulado pelo pai, o pedido foi julgado improcedente. Agora, um ponto que merece aqui nossas reflexões é, nós estamos trabalhando com, primeiro, uma paternidade aqui de filhos presumidamente havidos na constância do casamento, concebidos na constância do casamento, em que não restam dúvidas em relação à filiação. Nós estamos trabalhando com o reconhecimento voluntário dos pais, mas, e claro, a adoção a gente vai deixar para trabalhar na aula que vem, mas uma dúvida que surge em relação à barriga de aluguel, tá? Por quê? A barriga de aluguel é uma prática proibida na nossa legislação, mas ela acontece, mesmo sendo proibida. E a gente sabe que ela acontece, né? E aí, imagine, por exemplo, que uma mulher seja contratada para gerar uma criança de forma onerosa, cobrando por isso, mas no final ela se recuse a entregar para os pais contratantes, vamos dizer assim, seja porque ela estabeleceu uma relação de afeto com a criança, né, ou por algum conflito na relação entre ela e a mãe contratante da barriga de aluguel, etc. E aí é que surgem perguntas em relação a qual medida deve ser adotada, qual a postura que deve ser adotada pelo Poder Judiciário. Eu coloquei aí para vocês um artigo do professor Leonardo Poli e da professora Cláudia Viegas, que vai trabalhar com a barriga de aluguel e a autonomia privada, tá? O nome do artigo é Legalização do Contrato de Barriga de Aluguel sob a ótica do princípio da autonomia privada. Não deixem de ler, acho que vai trazer contribuições muito interessantes. Seja como for, a gente volta aqui para a nossa disciplina e continuamos tratando aí em relação ao reconhecimento da paternidade. Quando os pais são casados, a gente tem aí esses artigos que eu acabei de ler para vocês, em que os filhos vão ser presumidamente concebidos na constância do casamento. Quando, porém, os pais não são casados, é necessário o reconhecimento da filiação por esse pai. Esse reconhecimento pode ser feito de forma voluntária ou de forma litigiosa. E aí, nesse caso, é necessário o ajuizamento de uma ação e, sendo o filho menor incapaz, vai ter a presença do Ministério Público. Bom, quem que vai ser o autor dessa ação de reconhecimento de paternidade? De acordo com o artigo 1606, o filho é quem tem legitimidade para compor o polo ativo da ação. E ele pode ser representado ou assistido pela mãe ou ainda por um tutor, tá? Quando a gente estiver trabalhando aí com a ideia de uma mãe que não tem o poder familiar e a esse menor é nomeado um tutor, ok? Muito bem. Agora, caso esse filho venha a óbito, sendo menor ou incapaz, a legitimidade para o ajuizamento da ação ele acaba sendo estendido aos herdeiros, tá? É o que dispõe aí o artigo 1606 do Código Civil, tá? Bom. E quem, por outro lado, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação?
o suposto pai. Agora, uma informação muito importante para vocês. Essa ação não admite desistência e não prescreve. Isso significa que uma pessoa com 40 anos de idade pode pleitear o reconhecimento de paternidade. Vamos a mais estudos, a leitura de mais artigos que vão complementar o estudo de vocês. Abram o Código Civil agora no artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, olha que interessante, irrevogável, e será feito, inciso 1º, no registro do nascimento, inciso 2º, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, inciso 3º, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, chamado esse testamento de um testamento de cunho extrapatrimonial, inciso 4º, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que o contém, ok? Muito importante também a leitura do 1610, o reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Isso porque vocês vão aprender no semestre que vem que o testamento é, por sua natureza, revogável. Mas as disposições referentes à filiação, ao reconhecimento de paternidade, ela não será revogada, ok? O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Muito polêmico esse artigo, né? E agora eu passo para o 1614, que é um artigo que as bancas de concurso público costumam cobrar a rodo. Olha só, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Repito, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o seu reconhecimento nos 4 anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. E agora 2 súmulas importantes para nós, olha só. Súmula 277, julgada procedente a ação de investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Porque aqui a gente está trabalhando com reconhecimento de paternidade e é claro que o reconhecimento de paternidade gera efeitos, inclusive, patrimoniais, né? E também a súmula 301 do STJ, a recusa do pai de realizar o exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, presunção iuris tantum, ok? Muito bem. Bom, não deixem de responder as perguntas que eu deixei aí para vocês. Continuem acompanhando as lives, continuem acompanhando as aulas por aqui. A gente já está chegando bravamente no final do semestre e eu desejo a vocês um bom estudo e força para a gente terminar as nossas atividades e a prova final. Um abraço para vocês.